Aleluia, glória a Deus. A graça e a paz para a igreja, amém? Meus irmãos, como é bom estar aqui no templo. Eu costumo dizer que só sabe o que a gente sente. Eu acho que algumas pessoas ficam dizendo, por que se o templo e a morada do Espírito Santo somos nós? Mas o templo, o prédio, parede é um lugar reservado, consagrado, onde a gente sai dos nossos lares para dedicarmos um tempo só, exclusivamente para o nosso Deus. E eu costumo dizer que quem já pisou nos santos dos santos não consegue viver em outro lugar. E o povo de Deus não consegue viver, pastor, verdadeiramente, né? Fora da presença do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, em 2 Reis, capítulo 6, nós vamos ler o verso 16 e 17. O meu esposo, ele estava louvando ali, né, em tempos de guerra. E o tema da mensagem é o cristão em meio à guerra. Porque, irmãos, nós estamos em guerra. Nós estamos num tempo de pandemia, onde deram prioridade a tudo, menos a vida espiritual. Onde disseram que a igreja não era essencial. E pecaram nisso. Porque a igreja é essencial, sim, para o povo de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, amém? E ele disse, não temas, porque mais são que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos do moço. E viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Senhor, Pai, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Me coloco aqui, Senhor, na Tua disposição. Eu sou o Teu milagre, Senhor. Tu sabes o que Tu fizeste, o que Tu tem feito, os livramentos que o Senhor tem dado e me concedido. Então, Senhor, usa a minha vida como canal de bênção. Que eu não venha falar nada de mim, que tudo venha direto do trono da graça. Porque nada tenho se do Senhor não vier. Toma a minha vida, toma a vida da tua igreja, de todos aqueles que estão em casa nos assistindo. Que o Senhor possa fazer morada em cada coração e que essa noite possamos ouvir a voz do Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas, irmã, quem é Eliseu? O pastor esses dias falou de Eliseu, né, pastor? Eliseu, ele foi o sucessor de Elias. E uma coisa que eu vou falar rápido, que o nosso pastor ele já falou sobre isso, foi o que Eliseu, diferente de muitos que admiravam Elias e queriam, né, fazer o que Elias fazia, mas quando viu o preço que Elias pagava, desanimava e ficava para trás, Eliseu ele foi até o fim. E no capítulo de 2 Reis, no capítulo 2, no verso 9, ele chega ao final, ele passa com Elias. E Elias diz assim para o moço, para Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja sobre mim dobrada porção do teu espírito. Glória a Deus. Que pedido é esse? Eliseu, ele caminhou com Elias, ele viu os milagres de Deus na vida de Elias, ele viu descer fogo do céu, consumir os outros deuses no holocausto. Eu acredito que naquela hora ele disse, para onde eu vou ficar com esse homem de Deus aqui. Eu vou aprender tudo que ele tiver para me ensinar. E quando chegar o dia de o Senhor tirá-lo de mim, eu quero uma porção dobrada. E assim foi. E Elias olhou para Eliseu e disse, que coisa difícil tu pediu. Mas teve uma condição. Elias disse, se você vê eu ir, vai ser feito. Se você não vê, não farei.
Para que Eliseu visse o profeta Elias partir, ele tinha que estar como, gente? Do lado dele, ligado nele, 24 horas, porque o Senhor podia tirar Elias a qualquer momento. Então Eliseu, ele foi vigilante. Ele tinha acabado de passar com Elias e ele podia ter descansado, porque ele já tinha passado. Mas não era ainda, a vitória não tinha chegado em suas mãos. E ele continuou ali, estava pertinho. Se ele piscasse, Elias podia partir e ele não ia ter o pedido atendido. Quantas vezes pedimos algo ao Senhor e começamos a caminhar com o Senhor, e quando a nossa vitória está bem pertinho de chegar, a gente para. A gente deixa uma pessoa nos entristecer, uma frecha entrar em nosso coração e a gente não obtém a vitória tão pertinho, porque a gente não perseverou, igreja do Senhor, até o fim. Eu tenho um caso, né? Há um tempinho atrás, pouco mais de um ano, eu fiz a caminhada todinha. E no dia, irmãos, de eu receber a vitória, eu estava escalada para dirigir o louvor o culto de uma festa muito grande de uma igreja, onde todos os ministérios batistas, a maioria estavam lá. E na hora eu pronta para pegar a Bíblia, tive uma hemorragia séria. E eu olhei para aquilo e eu falei, meu Deus, e agora? Eu entrei no banheiro, minha mãe disse, pronto, não vai, vou ligar. Meu esposo olhou para mim e disse, não. Eu entrei no banheiro e disse, Deus, deixa eu terminar o que eu comecei. Quando eu saí da igreja, eu vou para o hospital. E Deus estancou aquela hemorragia. E eu fui para o templo e terminei aquilo. E as pessoas, quando eu terminei, eu estava tão branca que as pessoas estavam assustadas de me ver. E quando eu terminei, as pessoas, você é louco, eu sei em quem eu tenho crido. E eu fui para o hospital. E nesse mesmo dia, Deus colocou o médico que ia descobrir o que eu tinha. E através desse médico, ele me curou. O que é para a loucura para os homens, não é para Deus. Deus, ele honra aquele que persevera até o fim. E eu glorifico a Deus essa noite, porque em meio à pandemia, em meio a tanta palavra negativa que você tem, saiu agora, que você tem problema disso, problema aquilo, o Senhor tem me livrado. Ele tem me livrado. E eu glorifico ao Senhor, porque os cuidados têm que ser tomados sim. O vírus existe sim, mas o livramento quem dá é Deus. Aleluia, vamos continuar. E esse foi Eliseu. E ele prestou atenção, ele não pestanejou. E ele conseguiu, meus amados, ver a carruagem de fogo. E ele recebeu, como Elias tinha prometido, porção dobrada do espírito de Elias. E aí, esse jovem, ele ficou no lugar de Elias, sucedeu como profeta. E ele continuou a caminhada, junto com o jovem, que aí ele foi discipular, esse jovem, né? E ele nessa caminhada, esse jovem, ele não agia como o profeta Eliseu agiu com Elias. Mas tinha um motivo dele não agir, a gente vai ver agora. A fé, lá em Hebreus 11, primeiro, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Fica lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé, ela revela a nossa confiança em Deus. Os olhos materiais não estão vendo, mas Deus empenhou a palavra sobre você, sobre mim. Ele disse, vou eu fazer, vou eu cumprir, ainda que você não esteja vendo. Creia, porque o nosso Deus, ele é fiel para cumprir. E era isso que faltava no jovem que acompanhava Eliseu. Eliseu, ele acreditou que poderia receber porção dobrada. Ele vivia do lado de Elias, ele via o Deus que Elias se via. E ele, por crer, por acreditar, Eliseu recebeu.
Porém, o jovem que estava com ele ainda não tinha, atentado para isso. Pois bem, segundo a Reis, ele narra um episódio em que o profeta Eliseu e Geazi, esse moço que eu estava falando para vocês, estava encurralado pelo rei da Síria, lá em Samaria, e o jovem acordou cedo e olhou e viu o exército cercado. E ele correu para quem? Para Eliseu. E ele disse a Eliseu: o que vamos fazer? Estamos cercados. E Eliseu, muito tranquilo, porque sabia o Deus a que se via, identificou que aquele jovem Geazi, ele estava vivendo na luz, mas ele não enxergava a luz. Quantas vezes nós achamos, eu, vocês, que por lermos a palavra, muitas vezes louvarmos, ou sermos cristãos, nós estamos enxergando o que Deus tem para nós. E muitas vezes não estamos. É até pior do que aquele que está lá fora. Porque aquele que está lá fora, ele está realmente cego. E no dia que os olhos dele abrir, Deus abrir a visão espiritual, como viu com Saulo, que se transformou em Paulo, o nome mudou para Paulo. Deus abriu e ele viu que estava errado e foi o homem que foi. Mas muitas vezes Deus está falando e a gente está, não é comigo não. Meu irmão, Deus não manda recado não. Quando desce do trono é para mim. Quando desce do trono é para vocês. É para nós. Quando Deus estiver falando, ouça, escute e aplique a palavra. Ainda que doa, porque Deus só corrige a quem ama. Eu sou todos os dias, como ser humano, todos os dias a gente amanhece e pede que as misericórdias do Senhor nos alcance, até que possamos ser santos e nos encontrarmos com o Pai. Mas aí, o profeta Elias, ele pediu a Deus que abrisse os olhos de Geazi. E ele disse a Geazi: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Geazi não entendeu nada. Ele não estava enxergando. Eu acho que ele pensou, Elias está muito cansado. Deve ter perdido a noção. Estão me cercados. Só tem eu e ele. Como somos mais numerosos do que o exército? E aí Elias, como o Senhor dele, como orientador, como um pastor faz, ele pediu a Deus: Deus, abre os olhos espirituais desse moço. E Deus abriu. E ele pôde ver os cavalos, os anjos, quem estava ao redor do servo de Deus, de Eliseu. Ele pôde contemplar que Eliseu não estava só. Existia um exército com Eliseu. Existia um general com Eliseu. Ele pôde contemplar Deus cegar aquele povo que estava contra eles. E aí, os seus olhos espirituais foram abertos. O que acontece aqui é que Geazi, ele já tinha visto Eliseu fazer muita coisa. Deus usar Eliseu tremendamente. Ele já tinha a madeira quebrado, o ferro ficado lá no mar. O profeta Eliseu perguntar e dizer, está ali. E ele mandar subir, o ferro subir. Ele dizer, vá para sua mão e o ferro vir. Mas quando ele olhou para as circunstâncias atuais, os seus olhos foram cegos pela tribulação. E ele esqueceu das maravilhas que Deus já tinha feito na sua vida e na vida do profeta Eliseu. O medo o parou. E a felicidade dele foi porque ele procurou o seu mestre
E o mestre orou ao Senhor. E o Senhor concedeu o pedido de Eliseu. E os olhos de Geazi foi aberto. Igreja do Senhor. Essa semana o Senhor tinha falado fortemente ao meu coração. Ele disse: o meu povo tem esquecido que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem. E mais, além de acampar, como ele fez com Elias, ele não só acampou, ele acampou e livrou em meio à guerra. Além de o anjo do Senhor, lá em Salmos 34, 7, diz que além dos anjos acampar ao redor de nós, que tememos ao Senhor, Ele também nos livra. E o que tem impedido esse livramento muitas vezes na nossa vida é o medo. O medo para. O inimigo das nossas almas, ele tem colocado desânimo, ele tem colocado depressão, ele tem colocado ansiedade, desespero, um cansaço exagerado quando se trata de obra de Deus e templo, porque se você olhar, as praias estão lotadas, os shoppings estão lotados, os hospitais estão lotados, os supermercados estão lotados e parece que só pega Covid na igreja. E isso é o quê? Uma artimanha do inimigo das nossas almas. Ele vem sutil, em alguns casos, porque aquele que conhece ele já vai mais agressivo. Ele vem sutil e ele começa influenciando, soltando. E a gente vai com menos. É só notícia ruim, é só coisa ruim. Mas se a gente parar, que se a gente não está com Covid, é porque Deus não livrou. Porque eu já fui para o hospital fazer exame, já fui no supermercado, tenho que trabalhar. Quantos aqui tem que trabalhar? Não é? E aí essa semana eu assisti uma reportagem, meus irmãos, que me chamou muito a atenção, né? Deus, eu parei o que eu estava falando e falei: Jesus, o que tu queres comigo? Era um canal de economia. Mulher não gosta muito de canal de economia, correto? Vocês gostam? Ninguém gosta, né? Não compra sapato, não compra... A gente não gosta. Mas eu parei para escutar. E a moça estava dizendo, viu, pastor, irmãos, que no tempo de pandemia, o que foi comprado de bicicleta ergométrica e aqueles trocinhos de ginástica que eu não sei o nome, foi um absurdo, porque o povo, as academias fecharam, e academia é utilidade pública, certo? A gente não, a igreja não, mas a academia, como é que eu vou ficar? Vou ficar gorda, feia, não sei o quê. E como eu sou um atleta, vou todos os dias para a academia, eu vou ser disciplinado e vou usar. Pois bem, de acordo com a pesquisa, está tudo num lugar aí que vende, eu esqueci agora o nome. Isso, irmão, glória a Deus, obrigado, diácono. O LX, baratinho, quem quiser comprar para fazer de cabide, pode ir lá, viu? Belezinha. Lá no LX. E o que acontece? Foram procurar o especialista para saber por que esse fenômeno, né? As pessoas malhadas e tal, não conseguiram fazer isso. E os especialistas disseram o seguinte, que é aí que me chamou a atenção. Que nós, seres humanos, somos um ser sociáveis. Que nós precisamos socializar. Que nós precisamos de incentivo, encorajamento. Nós só funcionamos em comunidade, juntos. E ele disse que oh meu Deus, eu não faço academia, é triste. Que ensina? Personal trainer, um negócio assim, um personal. Ele é aquele que incentiva, que fica ali. E que a academia em casa não funciona. Porque o homem é um ser social. E aí, amada igreja, eu queria, e vocês que estão em casa, me respondessem. Nós somos seres humanos? Sim ou não? Gente, o povo de casa não vai escutar, não. Nós somos seres humanos, sim ou não? Sim. Somos. Então, nós somos um ser sociável, sim ou não? Sim. Nós precisamos de incentivo, sim ou não? Sim. Faz bem para o corpo e para a mente, sim ou não? Sim. E por que não podemos estar na igreja? Alguém pode me responder? Eu comparei a igreja, pastor, naquele momento, com a academia. Eu falei, eu sou ser humano,
Sou sociável, nem tanto, mas sou sociável. Eu preciso estar em comunidade, porque eu sozinha eu não vou conseguir. E como é que estão dizendo que a gente vai ter o mesmo louvor, a mesma adoração, a mesma consagração em casa? Não vai. Em nome de Jesus, igreja do Senhor, desperta, estamos em guerra. Isso é mentira do diabo. É história para dormir. Só funciona no mundo, é. Sabe qual é a nossa diferença dessa pesquisa para eles? É porque lá eles cuidam do corpo, aí chega na mente, libera endorfina e a pessoa fica bem. Aqui, Deus cuida da mente, sara o coração, restaura o corpo e a gente sai completo. Entenderam? Então, em nome de Jesus, se posicione. Porque Deus me levou naquela hora para assistir aquele canal de economia que eu adoro. Para justamente fazer essa comparação. Eu falei, gente, eu preciso estar na minha comunidade. Para hoje eu ir ali, a gente trocando olhares, rindo, a gente se comunicando. Isso é, gente, isso é sociável. É olhar para Júnior, sorrir, olhar para Fagner, para Eli, para o diácono, para as irmãs. O sorriso de vocês, o aleluia, o glória a Deus nos contagia. Deus se faz presente e a glória do Senhor desce. E aí a gente precisa disso aqui, ó, essa comunhão. Precisamos da nossa comunidade. Não fique em casa não. Repreende esse espírito de desânimo. Repreende as mentiras de Satanás. Te levanta, estamos em guerra, povo. Oh meu Deus. Gente, nós precisamos estar em comunhão. Porque um ajuda o outro. A palavra de Deus diz, se um cair, o outro vai e levanta. Deus, Ele está aqui, Ele está em nós. Não fique. O povo de Deus está prestes a viver o maior esfriamento espiritual. Isso é pesquisa. Porque estamos amedrontados em guerra, trancados. E tem um general na nossa frente. Que em nome de Jesus esse medo saia. Vamos usar álcool em gel, vamos lavar nossa mão com sabão. Vamos usar máscara, vamos manter o distanciamento, vamos cumprir com as normas da vigilância sanitária, mas não vamos deixar de louvar e adorar e agradecer o nome do Senhor, porque é mais fácil pegar Covid, escolhendo batata, isso foi o meu médico que falou, do que dentro do templo adorando e louvando e agradecendo o nome do Senhor. E que adianta ganhar o mundo e perder a sua vida? O evangelho é renúncia. É renunciar ao medo, a depressão, o desespero, o desânimo. Evangelho é lutar. Evangelho, como o nosso pastor falou, é cruz. Não larga a tua cruz. Como é bom estar aqui. Como eu estou emocionada de estar aqui. Como no novo normal. É difícil não poder abraçar vocês. Mas a gente pode sentir vocês. E ali eu comecei, gente, eles precisam do treinador deles. Nós precisamos do nosso pastor. Ele é o nosso personal. Diferente. Enquanto o personal treina, ele vê comida. Né? Ele cuida da parte alimentar junto com a nutricionista. Ele faz tudo para que alimentar o nosso corpo. Esse homem aqui faz tudo para alimentar o nosso espírito. A função dele como personal para a gente é orar, como Eliseu fez. Pedir que Deus abra os olhos espiritual do seu povo. A função do personal trainer na igreja é dar a mão quando você estiver caindo. É Deus incomodar e Ele ligar para você. É Ele mesmo estando em risco e lhe visitar. O personal na academia cuida do teu corpo. O personal na igreja cuida da tua vida por completo, porque ele recebeu um chamado de Deus para fazer isso. Então desperta, estamos em guerra, precisamos vencer. Que a partir de hoje, você nunca mais esqueça que precisa estar em comunhão. Deus, Ele habita e Ele trabalha na unidade.
precisamos de você. Precisamos do calor de vocês, das orações de vocês. Nunca esqueça que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Faça tudo que a lei manda, e o resto, o nosso Deus, Ele fará. Que Deus abençoe a igreja. Vamos adorar o Senhor. Deus está aqui entre nós, irmão. Pode desistir agora. Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco. O momento é de avançar, não é de desistir. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Ouça o grito de derrota do gigante. A conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu pra vencer. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som das portas que se abrem. Ouça o grito de derrota do gigante. Sua conquista já está por vir, mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Não pare, não pare, não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Deus está no controle. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Sou filho de Deus, nasci pra vencer. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos dizer que não é momento de parar.
meu pedido a Deus nessa noite é que Ele abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar que em nenhum momento Deus perdeu o controle da situação. Eu gosto muito dessa passagem bíblica porque ela fala muito aos nossos corações. Dificuldades surgem, dificuldades vão surgir sempre, mas o que nos é importante sabermos é que Deus está no controle de tudo. Nós louvamos a Deus por esse culto. Como eu falei no início, depois de muitas quartas-feiras, que bom voltarmos à casa do Senhor, ver as irmãs aqui, coisa boa. Mais um dia durante a semana, irmã Carminha, para a gente poder estar na casa do Senhor. Nós somos tão carentes, nós somos tão necessitados. E é tão bom quando a gente vem ao templo. Às vezes a gente chega cabisbaixo, cansado. Às vezes a gente chega espiritualmente abatido. Aí Deus fala conosco, é bom, irmãos. Não deixe de estar no templo. Ontem nós tivemos o privilégio, o pastor Danilo está ali, eu, pastor Danilo e Fagner, falarmos um pouco sobre a diferença de igreja e templo. Foi um momento tão agradável. E até eu coloquei hoje um link lá no grupo da igreja, se você tem interesse em conseguir fazer essa diferenciação entre o que é igreja e templo, vai lá no grupo da igreja e você vai lá poder perceber a importância do templo e a importância da igreja, né? E em dias tão desafiadores é tão importante a gente ter isso na nossa mente. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que nos ajudaram, o irmão Eli, a irmã Vânia, mais uma vez usada e ousada, né? Trouxe-nos uma palavra de Deus. Seminarista Fagner, eu até fiquei preocupado, achei que ele não ia conseguir chegar, mas chegou. O grupo de louvor, muito obrigado. Primeiramente Deus na minha vida, e eu posso dizer nessa noite o que seria de mim se não fosse vocês durante esses quase 6 meses, que vocês não se intimidaram e continuaram firmes. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, meus irmãos, que chegaram aqui nessa noite. Eu quero dizer para vocês que a vinda de vocês até aqui não foi em vão. Tem resposta de Deus para vocês. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Só lembrando aos irmãos que próximo sábado nós retomaremos as nossas atividades evangelísticas aqui no templo. Já de manhã cedo o pastor vai estar aqui juntamente com os irmãos. Vamos fazer aquela sopa para distribuir para a comunidade, e à tarde nós vamos distribuir a sopa e vamos dizer para esse povo que Jesus está voltando e que Jesus ama eles. A gente não pode parar, a igreja de Cristo não pode parar. Obviamente que a gente não pode fazer tudo na plenitude que fazíamos, mas dentro daquilo que nos é possível, vamos fazer, vamos avançar, porque a palavra de Deus nessa noite foi: não pare. Que você volte para casa dizendo ao Senhor: olha, Jesus, abre os meus olhos para aquilo que eu não estou conseguindo enxergar. E com certeza, cada vinda nossa ao templo, a gente volta fortalecido. As coisas estão voltando à normalidade, e por que não voltarmos nós também? Fiquei feliz quando a irmã disse que eu sou o personal trainer da igreja. Saí feliz nessa noite. Ainda bem que é espiritual, porque se for dentro dos parâmetros humanos, coitado de mim. Coitado de mim. Mas eu fico feliz em saber que eu sou o personal trainer da igreja. Jesus, que responsabilidade. Mais uma vez, meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui conosco. Pastor Danilo, Deus te abençoe. Satisfação em revê-lo. Vamos orar, meus irmãos. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento tão precioso, o momento de estarmos na tua casa. Ó Deus, eu quero te louvar por esses irmãos que têm nos acompanhado durante todo esse período de distanciamento social, em que o prédio, não a igreja, esteve fechado.
entre aspas, porque a igreja ela não para, a igreja avança, a igreja ela é triunfante, porque a igreja é de Cristo. Obrigado a Deus, porque o Senhor levantou pessoas, homens e mulheres, para me ajudar, e nós estamos aqui nessa noite. Ó Deus, obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite, uma palavra que nos faz refletir sobre o atual contexto em que nós estamos vivendo. Ó Deus, agora eu te peço, leva-nos aos nossos lares, aos irmãos que nos assistiram, aos de perto, aos de longe, aos membros da Igreja Batista União, aos que completaram idade nova hoje, no decorrer da semana, que o Senhor os abençoe. A nossa irmã Edilene Brainer, a nossa irmã Helena Ramalho, meu Deus, abençoa, Senhor. Abençoa, ó Deus, as tuas filhas. Alegria em saber que a irmã Helena está em casa. Ó Deus, a vitória da tua filha é a minha vitória e é a vitória da tua igreja. E em tudo isso eu percebo, eu sinto, eu vejo o teu agir. Ó Pai, nos dá uma noite de paz, é o que te pedimos no amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.